Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora então a discussão sobre uma parte introdutória do controle de qualidade, que traz alguns pontos, algumas definições, algumas discussões que são bem introdutórias, tá? Que fazem parte de qualquer rotina de laboratório de controle de qualidade, seja fisicoquímico ou controle de qualidade microbiológico, tá? Então, a gente vai falar de pontos técnicos, de algumas discussões técnicas. A primeira coisa é pensar em legislação. Quem orienta o controle de qualidade? Então, a gente tem algumas legislações aí, tá? Mas nós temos uma atualização que foi em agosto do ano passado, de 2019, que tem uma relação com as boas práticas de fabricação. Essa legislação, ela substitui a RDC 17, que foi uma legislação utilizada aí em larga escala por muitos anos, que falava um pouco desses requisitos mínimos para a fabricação de medicamentos em laboratórios, tá? E aí eu deixo aí alguns links que vale a pena a leitura, né? Links de sites que discutem um pouco melhor isso. A princípio, eu só queria realmente trazer quais são as legislações que vão estar orientando essa discussão, tá? E para quem seguir na área, vale muito a pena, é imprescindível que se aprofunde nesses pontos da legislação, ok? Eu vou enviar aí junto ao roteiro, algumas definições que inclusive são da RDC 17, que não atualizaram, que continuam válidos. Então, o que seria uma ação corretiva? O que é área? O que define calibração? O que define quarentena? Tá? Então, algumas definições interessantes vai ter como material de apoio aí. Beleza? Vamos lá, então, pessoal. Vamos pensar num fluxograma de entrada de matérias-primas. Então, por exemplo, hoje a gente precisou comprar uma matéria-prima nova e compramos, fizemos a aquisição, chegou essa matéria-prima. Então, a primeira coisa que acontece quando uma matéria-prima nova chega é fazer o recebimento. Recebemos a matéria-prima, essa matéria-prima vai receber um lote interno, um código interno, tipo um RG da matéria-prima, que vai acompanhar a matéria-prima em todo o processo dentro da produção. Só que quando uma matéria-prima entra, né, dá entrada e é recebida, ela vem com o laudo, né, ou a certificação de controle de qualidade lá do fornecedor. A gente falou disso na aula passada. Então, vem com a certificação técnica do fornecedor. Ok, o que a gente faz com isso? Esse laudo técnico, esse documento que fala lá quais foram os testes que foram feitos, qual a farmacopeia que está sendo baseada nisso e os resultados que o fornecedor conseguiu, isso chega para nós na indústria. O que a gente faz? A gente faz uma amostragem, ou seja, pega um pouquinho dessa matéria-prima que acabou de chegar, pega o laudo que o fornecedor trouxe pra gente e manda isso para o controle de qualidade. Para o controle de qualidade checar e ver se aquela matéria-prima realmente está dentro do padrão de qualidade para a gente utilizar, se bate com o resultado da certificação técnica. E aí, essa amostra então foi para o laboratório. E a matéria-prima que chegou, o frasco quase cheio, porque um pouquinho foi para amostragem. Isso não pode entrar para produção enquanto o controle de qualidade não der aprovado. Então, porque assim, se entrar para produção, ninguém me garante que realmente está dentro do padrão de qualidade, porque nós, o laboratório, né, a indústria não testou. Então, o que a gente faz? Faz o controle de qualidade e fica esperando a matéria-prima ser aprovada ou reprovada, ok? Isso é o que a gente chama de quarentena. Quarentena é o tempo de espera para o quê? Aprovar ou reprovar. Então, muita gente acha que quarentena são 40 dias e não. Quarentena não tem nada a ver com 40 dias. Até pode ser 40 dias, mas uma quarentena de uma matéria-prima de 40 dias, a indústria tá pilhada
aprovada que não liberou. Então, não existe, é muito tempo. O tempo é suficiente para ser feito o teste de controle de qualidade. Então, quarentena, definição de quarentena, é tempo necessário para. Para o quê? Para aprovar ou reprovar. É o tempo para o laboratório liberar o resultado da matéria-prima. Então, recebi a matéria-prima, essa matéria-prima vai para um almoxarifado ou uma sala específica, um local que é identificado como quarentena e recebe a identificação de quarentena, ok? Geralmente, a quarentena é identificada pela cor amarela. E tem sentido, se você pensar no semáforo, o que é a cor amarela no semáforo? É atenção. Não é nem para ir, nem é que você vai ficar para trás. É aquele atenção, esperando o aprovado ou reprovado, ok? Fica lá esperando, não entra para produção. Quando essa matéria-prima recebe o laudo, esse laudo pode ser aprovado ou reprovado, ok? Depois de feita a amostragem, né? Aprovado ou reprovado. Se vier reprovado, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a cor de reprovado é identificado como cor vermelha, geralmente, porque o vermelho é o pare, né? O vermelho no semáforo é o pare, não vai pra frente. Se a matéria-prima deu reprovada, não vai pra frente. Ela tem que ser identificada como matéria-prima reprovada e a gente tem que entrar em contato com o fornecedor para ver o que vai fazer, se vai ser devolvido, se vão contratar um laboratório terceiro para fazer o teste de novo, porque aí eu tenho que fazer uma contraprova, né? Então, recebe corzinha vermelha, não entra para produção, está reprovada até que seja determinado se ela vai voltar para o fornecedor. Ou essa matéria-prima pode estar aprovada. Aí ela entra para o laboratório de matérias-primas aprovadas, recebe a cor verde, que no semáforo verde é ir, né? Tá tudo bem. E aí sim ela é utilizada para produção, ok? Então esse é um fluxograma bem simples do que acontece. A matéria-prima entra, recebe um código interno, ela vai estar em quarentena. Em paralelo a isso é feita uma amostragem, vai para o laboratório de controle de qualidade. Controle de qualidade libera o laudo, a matéria-prima pode estar aprovada ou reprovada. Aprovou? Perfeito, entra para produção, tá tudo bem. Reprovou? Contato com o fornecedor para ver o que vai ser feito, ok? Bom, e aí a gente tem, para resumir, pessoal, o setor de gestão da qualidade, que envolve controle de qualidade, garantia da qualidade e as boas práticas de fabricação, que é a produção. Então, nós temos tudo em relação à qualidade. É a produção que está produzindo, o controle que está fazendo os testes e a garantia que vai ter toda a documentação para garantir todo esse processo, qualificação de fornecedor, tudo isso. Esses três setores, que são setores independentes, a gente chama isso de gestão da qualidade ou gerenciamento da qualidade. E aí a gente tem duas grandes áreas, né, ali dentro. São três áreas: produção, garantia e controle. Produção é aquela parte bem industrial mesmo, né? Que vai ter lá os equipamentos, o produto sendo produzido, as pessoas paramentadas, né? E aí a gente tem o controle de qualidade e a garantia da qualidade. Resumindo, qual que é a diferença desses dois setores? O controle de qualidade é aquele setor que vai realizar os testes, é o laboratório. Então, as pessoas ali trabalham paramentadas, bem aquele esquema de laboratório, bancadas, os aparelhos, né? E os testes, os POPs, né? E os testes. A garantia da qualidade é um setor totalmente diferente. Se a gente fosse fazer uma analogia aqui, o setor de garantia da qualidade seria uma sala administrativa. Vai ter computador, pessoa sentada atrás do computador que não precisa estar paramentado, porque não é área de risco. E vai estar falando com computador, telefone, celular, leitura, documentos, uma parte bem administrativa, burocrática. A garantia, ela vai checar o processo, a garantia vai fazer qualificação de fornecedor, vai lidar com data, vai lidar com certificados de análise. É totalmente documental, totalmente uma parte mais burocrática mesmo. E muitas vezes alguém da garantia da qualidade vai e acompanha a produção. Aí ela sai do setor de garantia, vai para a produção, aí se paramenta para poder entrar na área de fabricação, né?
para poder ver se tudo que ela tem no papel realmente está sendo seguido lá na prática, ok? Então, é bem distinto tanto a parte do ambiente, né? Um é laboratório, o outro é sala administrativa. Um tem paramentação, o outro não tem paramentação. Um faz testes baseados no POP, o outro vai controlar os testes pelo documento, ok? Bom, e para que todo controle de qualidade exista, pessoal, a gente precisa ter documentos que orientem, tá? Então, existem alguns documentos que a gente não pode, quem for trabalhar em controle de qualidade, precisa saber no dia a dia, inclusive isso. Então, nós temos alguns documentos. São as literaturas de apoio, que eu vou comentar, os POPs, as especificações técnicas, os laudos e os métodos, ok? Então, eu vou destacando em vermelho cada um deles. E quando a gente chegar no item 5, é quando a gente estiver falando, então, da parte prática. Ir lá e realmente fazer o teste no laboratório. Até o item 4, é tudo que dá base pra gente fazer o controle de qualidade de forma correta, ok? Então, literaturas de apoio, vamos lá. Para a realização do controle, a gente precisa de ter literatura, ou seja, eu já falei para vocês na sensibilização. O controle de qualidade, ele precisa ter uma base. Ou seja, ele precisa ter um padrão para falar assim, ó, tô produzindo essa calculadora, ok? Tá lá produzindo. Só que eu tenho um documento que fala exatamente como que tem que ser essa calculadora. Ela tem que abrir e fechar de tal forma, ela tem que ter os botões que funcionam dessa forma, tem que ter um padrão. E aí, todas as outras que estão sendo produzidas, elas têm que seguir o mesmo padrão, para que essa calculadora ela tenha várias no mesmo lote, seja todas iguais. É isso que a gente precisa. Eu preciso que o medicamento seja todo igual ao outro. É essa a ideia, né? E quem fala qual é o padrão? São as literaturas de apoio, tá? Então, nós temos várias. As principais são as farmacopeias, os órgãos legais e o próprio departamento da empresa. A farmacopeia é o documento oficial da área da farmácia. Gente, tudo que eu preciso tá na farmacopeia. Então, a farmacopeia é o documento que a gente fala que é um acervo do país, tá? Não são todos os países que têm farmacopeia, mas o país que investe na sua farmacopeia é como se ele mostrasse assim, olha, esse aqui é o meu livro de riqueza do meu país. São as plantas que tem aqui, são os insumos que tem aqui no país. E aí eu tenho não só qual é a matéria-prima, mas eu tenho todas as características da matéria-prima dentro dessa farmacopeia. Então, por exemplo, dipirona. Eu tenho lá o dipirona, o nome científico, eu tenho a fórmula química, a fórmula estrutural, eu tenho como que é esse pó, ele é um pó branco, ele é fino, como que ele é, qual que é a descrição dele, eu tenho o pH, eu tenho descrição de características, eu tenho doseamento, tenho os itens, como que deve ser essa matéria-prima, para ela ser uma matéria-prima correta, realmente ser o dipirona. Então, nós temos uma série de informações que a farmacopeia traz, tá? Quando a gente puder tá realmente, né, no presencial, a gente vai pegar a farmacopeia e dar uma olhadinha nesse livro, que assim, qualquer pessoa da área farmacêutica tem que saber quem é a farmacopeia, tá? Cada matéria-prima que entra para a farmacopeia passou por um estudo muito detalhado para poder fazer parte da farmacopeia, ok? Órgãos legais. Órgãos legais são as normas do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde. Então, são normas de órgãos do governo, né, que trazem orientação pra gente aí sobre as matérias-primas. E o próprio departamento da empresa. Esse eu acho um pouco mais problemático. É assim, ó. Se aquele teste não tem na farmacopeia, não tem nos órgãos legais, a própria empresa pode criar um teste e validar esse teste na empresa. Por que eu acho problemático?
Porque assim, se não tem ninguém que tenha aquele teste para eu seguir de base, eu crio o meu próprio teste. E quem me garante que o que eu tô criando é correto? Entendeu? É como se eu mesma estivesse me fiscalizando. Então eu acho um pouco mais problemático, mas em alguns casos existe isso. A própria metodologia, o próprio teste, quem desenvolve é a própria empresa, ok? Certo? Então são essas as grandes literaturas, a maior parte das literaturas. E aí, essas literaturas, elas vão dar apoio para o controle de qualidade, poder falar se a matéria-prima, ou o produto em processo, ou o produto acabado, ou a água está com qualidade, aprovada, conforme, ou reprovada, não conforme, ok? Então, assim, a gente tem que entender muito bem o que a literatura fala que tem que ser para eu, no controle de qualidade, poder confirmar se é daquele jeito mesmo ou não, tá? Coloquei aqui alguns exemplos de farmacopeias, tá? A nossa farmacopeia brasileira é muito extensa, é muito boa, até porque o Brasil, ele tem um acervo muito grande de matérias-primas, né, nativas. Mas como eu falei, tem vários países que tem a sua. Uma outra que a gente usa muito, inclusive aqui no país, é a USP, que não tem nada a ver com a faculdade, tá? A USP é a farmacopeia americana, norte-americana. E ela traz aí uma infinidade de matérias-primas, porque no Brasil tem muita indústria de fora, né? Muita multinacional, então utiliza matérias-primas, outras matérias-primas que não são nativas, então a gente precisa usar também outras farmacopeias de base. Então, tem uma matéria-prima que eu trabalho lá na indústria, eu vou fazer o controle de qualidade dela, não vou? Então, eu tenho que ter qual documento que eu vou usar, oficial, tá? Pra completar um pouquinho dessa parte aí de matéria-prima, matéria-prima não, gente, de farmacopeia, também eu vou enviar pra vocês, eu vou deixar junto no e-mail perguntas e respostas sobre a farmacopeia, que é muito interessante, até pra gente entender um pouquinho melhor de quem é esse grande livro com tantas edições, que é um patrimônio mesmo nacional, tá bom? A sede fica em Brasília, então vai ter lá nas perguntas e respostas como é que vai parar o estudo lá, que é baseado, tudo tem que ser estudado, né? Então, tem universidades que são vinculadas à farmacopeia, tá? Para fazer os estudos, para esse estudo entrar para a farmacopeia. Ok? Bom, então, depois eu vou disponibilizar esse documento. Tá até aqui o link, tá? Para quem quiser buscar aí. Esse é o link desse perguntas e respostas. O que é a farmacopeia, como é elaborada, qual é a visão da farmacopeia brasileira, qual é a finalidade desse documento, né? Quais são as atividades, enfim, tem algumas perguntas e respostas aí, eu vou disponibilizar isso, tá? Então esse é o nosso documento de apoio, literatura de apoio. POPs, vamos falar em POPs agora. Acho que vocês estão assim, cansado de POP, mas não pode cansar, porque a área farmacêutica vive de POPs. Não vou me aprofundar muito em POPs, que a gente já falou bastante, né? Mas o POP é um documento que descreve com detalhes como que aquela ação deve ser desenvolvida, como que a gente executa. E a ideia do POP é que ele seja de fácil visualização, de fácil entendimento, de fácil leitura, bem descrito, para que uma pessoa que, eu cheguei agora no controle de qualidade. Ok, você vai ter o treinamento, mas com o POP você consegue desenvolver as atividades. Você consegue desenvolver as atividades porque você tem ali uma sequência para fazer isso de forma repetida, com segurança e qualidade. Isso é o que a gente chama de reprodutibilidade. Peguei o documento, eu posso reproduzir várias vezes de forma igual, porque é isso que a gente quer, seguir padrão. Eu não quero que uma peça seja diferente da outra peça. Eu não posso querer que um medicamento seja diferente do outro medicamento, né? Então, simplificadamente, esses POPs, eles têm que uniformizar as condutas das pessoas, tá bom? E garantir que qualquer funcionário faça aquela ação igualzinho o outro funcionário, tá bom? Mas é lógico, né, que nada impede, né, nada bloqueia o treinamento. Um POP bem feito não substitui um bom treinamento. A gente tem que ter ambas
as ações juntas, tá? Eu coloquei... Perdão. Eu coloquei aqui um documento para vocês, mais ou menos, de como que é. Então, basicamente, a gente tem logo, nome do documento, o número do POP, porque isso vai fazer parte de uma pasta, então a gente tem uma sequência, quem é aprovador, quem é emissor, quando que é emitido, quando que é aprovado, e aí vem os pontos, né? Objetivo, quais são os documentos de referência, conceitos envolvidos, setor de aplicação, e aí o item 6, normalmente o item 6 do POP, aí sim é onde você descreve bastante as ações, né? O que que eu faço primeiro, o que que eu faço depois, é bem detalhado. Lembrando que o cabeçalho ele tem que estar em todas as folhas, tá bom? Esse é o POP, a gente fala muito de POP no curso técnico em farmácia, né? Em vários cursos da área aí da farmácia, então a gente fala várias vezes sobre isso, né? Especificações técnicas. O que são as especificações técnicas? Aí, gente, especificação técnica e laudo é paralelo, tá? Basicamente é assim. A especificação técnica é um documento que vai trazer pra gente quais são os testes que estão sendo feitos naquela matéria-prima, quais são os testes que a farmacopeia exige, qual é o resultado que eu tive desse teste no meu laboratório. E aí vai ser aprovado ou reprovado. Geralmente a gente chama de especificação técnica o que vem do fornecedor. E aí, indústria, eu não recebi a matéria-prima do fornecedor, eu recebi com a especificação técnica, com os resultados daqueles testes que o fornecedor fez. Só que isso não basta pra gente, não basta falar assim, o fornecedor fez, nós recebemos uma especificação técnica que está aprovada e pode usar já a matéria-prima? Não. O controle de qualidade da indústria tem que refazer os testes que tem na especificação técnica. E aí, quando a gente refaz o teste, o controle de qualidade vai liberar novamente o laudo, se está aprovado ou reprovado. E aí, esse outro documento que a indústria libera, a gente chama de laudo. A especificação técnica e o laudo são praticamente iguais em documento. Só que um vem do fornecedor e um vem da própria indústria que acaba de repetir os testes, ok? Então, a especificação técnica é um documento do sistema de qualidade que descreve essas características que a substância tem que ter, sempre baseado no que a farmacopeia falou, sempre. A gente recebe as especificações técnicas dos fornecedores com as informações de todas as matérias-primas. Por exemplo, hoje, a gente não recebe matéria-prima mais se não vier com laudo, com a especificação técnica do fornecedor. Então, sei lá, recebi aqui uma paracetamol. Vem o frasco de paracetamol, vem a especificação técnica com os testes que o paracetamol sofreu lá no fornecedor e vem a FISPIC também. A gente também pede a FISPIC, que é aquela ficha para a gente saber quais as características desse produto químico. Então, a gente recebe as duas fichas, senão nós não recebemos mais, porque a gente vai armazenando isso no laboratório, tá? E aí, com a especificação técnica na mão, o controle de qualidade da indústria refaz os testes e aí vê se tá checando, né, se tá aprovado ou reprovado, ok? Aqui eu deixei um exemplo de especificação técnica para vocês verem, ó. Substância, o zolpidem, código do produto, ó, o nome químico, peso molecular, fórmula molecular, todas as características, a fórmula estrutural, bem assim, características todas dessa matéria-prima. Aí aqui os testes, ó. Descrição, é um pó cristalino, branco ou quase branco e higroscópico. Higroscópico quer dizer que ele suga água do ambiente, umidade do ambiente. Quem falou que o zolpidem é um pó cristalino branco ou quase branco? A farmacopeia falou, é a base da literatura de apoio. E aí, a especificação técnica, quando esse zolpidem está passando pelo teste lá no controle de qualidade do fornecedor, deu a mesma coisa, perfeito.
A solubilidade, ele é ligeiramente solúvel em água, solúvel em metanol, praticamente insolúvel em cloreto de magnésio, cloreto de metileno. Quem falou isso? Farmacopeia. E aí veio de base para a especificação técnica que o fornecedor está fazendo. Dosagem, impureza, todos esses valores aqui, base farmacopeia, tanto que tá aqui, ó, referência farmacopeia. É que eu cortei o documento, mas embaixo vai vir aprovado ou reprovado. É lógico que essa matéria-prima chegou para mim, ela não veio reprovada, né? Chegou aprovada. E aí, o que eu vou fazer? Eu, indústria, recebi a matéria-prima e recebi a especificação técnica. O que eu vou fazer? Amostra, faz a amostragem disso aqui, dessa matéria-prima, tira um pouquinho, vou levar para o controle de qualidade. O controle de qualidade vai repetir os testes que estão aqui na especificação técnica e se der tudo certo, ele vai fazer o laudo. Os mesmos testes que tem na especificação técnica, nós repetimos e aí bateu tudo com o que a especificação técnica fala. Que por consequência é o que a farmacopeia fala, aprovou. Ah, não, tá dando um valor diferente, reprova. E aí entra em contato com o fornecedor. Ok? Tudo bem? Bom, e os laudos? Como eu falei, o laudo é o documento que nós, indústria, fazemos baseado na especificação técnica. Então, os laudos são documentos de comprovação. Dani, comprovação do quê? Comprovar se o que a especificação técnica fala realmente está tudo batendo, tá? A partir das especificações técnicas, tem-se as características das substâncias. Assim, eu vou repetir as análises lá na indústria e ver se a gente comprova o que o certificado de análise está falando, tá bom? Ou a especificação técnica, tá? Então, a gente faz os laudos que comprovem a qualidade. Aqui, ó, eu coloquei para vocês, é análise físico-química, tá lá, descrição, é um pó branco e um pó branco amarelado. Resultado, conforme, está conforme a especificação técnica, está conforme a farmacopeia. Solubilidade, é solúvel em água, foi o que a especificação técnica falou. Nosso resultado, conforme, tá batendo com a especificação técnica. Identificação, positivo, está conforme. O pH tem que ser de 5,5 a 7. Aqui tá dando 6, beleza, tá dentro. Entenderam essa relação? O laudo, ele é um documento de comprovação, tá bom? Gente, só um detalhe. Nome, certificado de especificação técnica, certificado de análise, laudo, é tudo a mesma coisa. Eu posso falar que o laudo veio do fornecedor? Posso. Eu falo mais, especificação técnica vem do fornecedor e laudo é o da indústria, mas para ser didático e explicar. Mas de verdade, o nome não importa. O que importa? Importa que eu, indústria, repito os testes que veio no documento que o fornecedor me mandou. Que, por sua vez, tem essa base porque foi a farmacopeia que falou. Ok? Aqui, por exemplo, é um certificado do omeprazol, do pellet de omeprazol. Descrição, pellet esférico, branco ou quase branco. Isso é a especificação que fala. O resultado foi de acordo. De acordo, conforme, aprovado. É tudo a mesma coisa. É que geralmente a gente fala que o resultado, tipo, cada teste, ele está conforme ou de acordo. E todos os testes estando tudo de acordo, o laudo está aprovado. Quer dizer, o documento todo está aprovado. A monografia, método fabricante. Aqui, ó, foi utilizado, não foi a farmacopeia, ó, foi o próprio método do fabricante. Igual eu falei lá pra vocês. Lá atrás pra vocês. Então, vamos entender essas relações, gente. Farmacopeia é um documento oficial que tem todos os valores. E pode ser utilizado também algum outro documento de apoio, como um documento da Anvisa, um documento do Ministério da Saúde, ou até o próprio método desenvolvido pela própria empresa. Aí, os fornecedores, né, o controle de qualidade dos fornecedores vai liberar pra gente os certificados de análise. Tudo baseado no que a farmacopeia falou. Os resultados da farmacopeia. Daqui que sai a base, daqui que sai o padrão. E aí, nós da indústria, o que a gente faz?
Após receber uma matéria-prima de um fornecedor, junto com o certificado que o fornecedor liberou, a indústria refaz os testes e compara se a matéria-prima está aprovada ou reprovada e libera o laudo. Essa é a relação. Como? Farmacopeia é o documento oficial que fala todos os testes. O controle de qualidade dos fornecedores pega os testes que a farmacopeia fala que tem que fazer, faz os testes, tendo como base de resultado o que a farmacopeia fala. Aí, a indústria, quando recebe a matéria-prima do fornecedor, recebe junto com o certificado. O que nós fazemos? Repetimos todos os testes e tem que bater com o que a especificação técnica fala. Por consequência, com o que a farmacopeia fala. Certo? Então, pra gente pensar, né? Mas se a matéria-prima possa ser avaliada, liberada ou rejeitada, deve passar por testes. Muito bem. Quem fala quais os testes? Farmacopeia. Resposta. Quem fala quais os testes são as farmacopeias, mas assim, se a gente for pra frente no fluxo, quem fala quais os testes? O certificado de análise. As especificações técnicas. As especificações técnicas são baseadas em quê? Na farmacopeia, certo? Quais são as farmacopeias? Qualquer uma, desde que tenha naquele país aquela matéria-prima. Então, todo o Brasil, eu uso a farmacopeia brasileira. E se eu tenho aqui alguma matéria-prima que é importada, eu vou usar a farmacopeia de base que tem essa matéria-prima. Então, resumindo, como é que acontece um laudo, que é o que a gente vai produzir nas aulas práticas? A gente tem o teste, por exemplo, densidade. A gente tem o valor de referência aqui, que é o valor que tem que dar, que eu vou olhar ou na especificação técnica que eu tenho lá no laboratório, ou na própria farmacopeia. Então, tem que ter um valor que tem que dar dentro daquela margem daquele valor. Aí a gente anota aqui, pensando que a gente vai estar fazendo isso lá no laboratório, né? E aí a gente refaz o teste e põe o resultado. Esse resultado tem que estar de acordo com o valor de referência. É isso, gente. Se todos os testes estiverem com valor de acordo, esse laudo está aprovado. Se não estiver de acordo, está reprovado. Ok? Então, valor de referência baseado na farmacopeia ou na própria especificação técnica que o fornecedor mandou. E o resultado é liberado pela indústria ou pelo fornecedor. Porque assim, ó, se isso aqui está sendo montado no fornecedor, esse valor de referência é sempre da farmacopeia. E aqui vai ser o resultado que o fornecedor obtiver. Se já for a indústria, esse valor de referência vai ser o que a especificação técnica traz. Entendeu? Que, por consequência, é igual da farmacopeia. E o resultado aqui vai ser liberado pela gente na indústria. É isso. Tudo bem? Ok até aqui? Pode aí dar uma pausa, respira um pouquinho e vamos para o nosso próximo tópico. Que são tópicos também que a gente precisa saber dentro de um laboratório de controle de qualidade. Que são 3 pontos. Amostragem, desvio padrão e pureza. Bom, quais são esses pontos? Amostragem. O que significa amostragem? Quando a gente recebe uma matéria-prima, a gente não pode fazer o teste na matéria-prima toda, porque não faz sentido, eu comprei só para fazer teste. Então, a gente tira uma amostra. É uma amostra baseada num cálculo que é bem tranquilo. Ele pega a quantidade total do lote e te fala quanto que a gente tem que fazer de teste. Então, um lote tem 1000 unidades, quantas unidades eu tenho que pegar para fazer o teste? Existe um cálculo que a gente faz e aí a gente coleta essa quantidade de amostra sempre dependendo do número de amostras do lote. Então, meu lote tem 2000 unidades, eu tenho que pegar tantas para fazer o teste. Meu lote tem 5000 unidades, eu tenho que pegar tantas para fazer o teste. E aí eu faço então essa amostragem. Bom, desvio padrão. O que é desvio padrão? Gente, é assim, ó. Quando eu vou fazer um teste e ele te fala que o resultado tem que ser 5 gramas por ml de densidade. Nossa,
0,5 gramas por ml de densidade. Só que ele é muito difícil a gente chegar no valor exato, porque a gente tem erros no processo, né? Tem algum erro de vidraria, um erro de pesagem. Então, quando a gente tem um valor de base para fazer o teste, ele geralmente não é um valor fixo. É um valor que tenha um pouquinho, é aceitável, um pouquinho para mais e um pouquinho para menos. Sempre. Porque a gente não consegue um valor fechado. Então, geralmente, vem pra gente assim, o valor da densidade é 0,5 gramas por ml, mais ou menos 5%. O que significa isso? Eu tenho que calcular o que significa mais 5% e menos 5%. O resultado tem que estar dentro daquela faixa de variação. Entenderam? Se tiver acima da faixa, aí tá fora. Se tiver abaixo da faixa, aí também tá fora. Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. Na área farmacêutica, desvio padrão é entendido como limite máximo aceitável. Isso significa o quê? Que eu tenho um valor central, mais ou menos um valor que é o que a gente chama de desvio padrão, para mais ou para menos. Então, vamos para o exemplo. A densidade de um produto é 1,5 gramas por ml, mais 5% ou menos 5%. Então, o que eu tenho que fazer? 1,5 mais 5%, quanto que é? É 1,575. 1,5 menos 5% é 1,425. Ou seja, quando eu fizer o teste, o meu valor tem que dar entre 1,425 até 1,575. Essa faixa. Se der acima da faixa ou abaixo, está errado, tá? Esse é um valor que a literatura traz. Então, o que a gente faz? O controle de qualidade, ele tem que comparar com o valor da literatura e tem que estar dentro do desvio padrão. Então, a gente faz isso aqui, é o que a gente faz na prática mesmo. Por exemplo, eu monto a faixa. O que é o valor central? É sempre o valor principal. Então, aqui, 1,5. Aí eu vou pôr de um lado o mais 5% e menos 5%. E geralmente o menos é sempre aqui para o número menor, para o lado meu lado da esquerda, ok? E o mais é sempre para o lado da direita, porque é sempre, né? 1, 2, 3 é o crescente. Então para cá vai ser sempre o maior valor. Aí a gente calcula menos 5%. O valor deu 1,425, que a gente já viu. E para o lado de lá, 5% mais 5%, que deu 1,575, ok? Então, o meu valor tem que estar entre esses dois aqui, ó. Pode não ser esse total, mas a gente aceita um desvio padrão de mais ou menos 5%. Então, o controle de qualidade, ele faz o teste e o valor da densidade tem que estar entre, nesse exemplo, 1,425 até 1,575. E aí tá dentro do valor aceitável. Se estiver fora, tem que ser analisado. Então, o que pode acontecer? Se estiver abaixo, para cá, a gente precisa ver se tem como fazer uma medida corretiva. Às vezes dá para corrigir e arrumar. Mas quando o valor tá acima do permitido, dificilmente você não consegue corrigir. Você tem que descartar todo o lote. E assim, já aconteceu em várias indústrias, inclusive teve um caso aqui em Ribeirão que foi muito grande, que teve um erro de densidade, o produto estava com uma densidade acima do permitido e não tinha como corrigir, tava pra cá na faixa, aqui ó, acima. E aí realmente foi demissão em massa, porque a quantidade que teve que ser descartada foi imensa, foi muito grande. Então, isso é dinheiro que a indústria está jogando fora, né? E aí foram vários nomes, realmente perderam o emprego. Gente, pra gente pensar, eu trouxe aqui alguns exemplos do que pode acontecer. Vamos dar uma olhadinha no exemplo? Vamos lá. Após a manipulação de 100 litros de uma solução de paracetamol, cuja densidade registrada na especificação técnica é 550 miligramas por ml. Isso é o que a farmacopeia traz na especificação técnica, com uma variação de mais ou menos 5%. Isso é o que é para ser.
550 miligramas por ml, mais ou menos 5%. E aí, quando a solução foi passada pelo controle de qualidade, apresentava uma densidade de 543 miligramas por ml. Batendo o olho aqui, ó, não tá igual, certo? Só que como tem um desvio padrão que é aceitável, eu não posso de bate pronto já falar que tá errado. O que eu tenho que fazer primeiro? Verificar. Então, a primeira pergunta é: o produto está dentro das especificações? Não sei. Vamos fazer o teste? Vamos lá. Tá dentro das especificações? 550, que é o valor que era para ser, mais 5%, dá 577,5. Que aqui, no caso, né, é miligramas por ml. Miligramas por ml, que aqui, miligramas por ml. Ok? Miligramas por ml. Vamos lá, vamos fazer então a nossa faixa de variação. Então, o nosso ponto central, 550 miligramas por ml, ok? Mais menos 5%, 522,6. E mais 5% deu 577,5. O que eu tenho que fazer agora? Ver onde que o valor da densidade que deu na prática, porque isso aqui é o valor teórico, né? É o que está na especificação técnica. Quanto que deu na prática? 543. Agora eu tenho que olhar aqui aonde está o valor de 543, se está dentro da faixa ou se está fora. Bom, 543 é maior que 522, então eu sei que está para cá. E é menor que 550, então tá por aqui. Estaria aqui o 543. Ou seja, pessoal, na nossa especificação técnica, nosso resultado, né, do laudo de análise está dentro da faixa, ou seja, está dentro da especificação técnica, ok? Entenderam? Certo? Vamos para a pergunta B. Quanto de matéria-prima foi utilizada para a produção de 100 litros da solução de 550 miligramas por ml? Então, 500 miligramas por ml, plim, primeira linha da regra de 3. 550 miligramas para 1 ml. 100 litros, eu não posso pôr 100 litros aqui, né? Porque não fica unidade embaixo de unidade. Então, 100 litros eu transformei em 100 mil ml. E aí, fazendo então o cálculo da x vezes 1 é igual a 550 vezes 100 mil. Então, a gente tem esse valor aqui em miligramas. Aí, eu fui dividindo por mil para a gente chegar num valor de uma coisa mais palpável, né? Dividido por mil, aqui daria 555 milhões de miligramas. Não dá nem para escrever. Dividir por mil dá 550 mil gramas. Dividir por mil, 550 quilogramas ou 0,55 toneladas. Só para ficar num número mais visível para vocês. Ok? Muito bem. São situações aqui bem práticas do que pode acontecer. Vamos ver o segundo. Densidade registrada na especificação técnica do dipirona solução é de 0,3 gramas por ml, com uma faixa de variação de mais ou menos 7%. Após o teste do produto em processo, verificou-se que a gente tinha então uma densidade de 0,2. Era para ser 0,3, mas eu tenho 0,2 na prática. O tanque tem 20 litros. Pergunta: o produto está dentro da especificação? Caso seja necessária uma correção técnica, quanto que eu tenho que adicionar no tanque? Bom, vamos pensar. Vamos primeiro na que tá mais tranquilo. Então, 0,3 era para dar mais ou menos 5%. Já fiz o cálculo aqui. Vamos para nossa faixa. 0,3 é o centro, né? Mais ou menos 5%. Menos 5% dá 0,285 e mais 5% dá 0,315. O valor de 0,2, então, onde que ele tá? Eita! Tá fora, porque esse aqui, ó, é 0,285, 0,200, né? Que como não tem nada é zero, vai ficar aqui. Resposta: o produto está fora da especificação.
Mas o que eu falei pra vocês? Se tá fora, mas tá pra cá, menor, dá pra corrigir. Se tá acima, descarte, não tem jeito. Então, por isso que essa pergunta 2 tá aqui. Caso seja necessária uma correção técnica, quanto de matéria-prima deve ser acrescentada ao tanque? Quando pergunta quanto de matéria-prima, eu tô perguntando, então, massa. Então, eu preciso saber quanto de massa tem que adicionar no tanque. Bom, o que eu preciso saber? Primeiro, eu preciso saber quanto de matéria-prima deveria ter para a densidade ser correta e quanto de matéria-prima realmente tem. Então, vamos pegar o que era para ser, aí eu pego o valor central, eu não pego com a porcentagem, tá? Com desvio padrão. Eu pego 0,3 grama por ml, vejo quanto tem, e vou pegar o que deu na prática, 0,2 gramas por ml, e vou ver quanto que tem. E aí, eu vejo a diferença em massa. Como é que eu faço isso? Preciso saber quanto de matéria-prima deveria ter. Então, eu tenho que pegar a densidade que era para ser, 0,3. E eu tenho que procurar quanto que realmente tem. Então, vamos lá. 0,3 miligramas por ml. 0,3 gramas por ml. Então, 0,3 gramas para 1 ml. Para 20 litros, eu não posso pôr 20 aqui, eu tenho que pôr 20 mil, certo? Deu 6 mil gramas. 6 mil gramas de matéria-prima era para ter. Mas qual que foi a densidade que realmente deu na prática? Não é 0,2? Então vamos ver quanto de matéria-prima tem. 0,2 está para 1 ml, ok? Para 20 mil litros, porque ele fala que o tanque tem 20 litros, né? Para 20 mil ml, X. Deu 4 mil gramas. Então, vamos entender. Eu deveria ter 6 mil gramas para a densidade ser 0,3 grama por ml. Aqui, eu realmente tenho 4 mil gramas para os 20 litros. Então, quanto que eu tenho que acrescentar no tanque? A diferença. Porque é essa diferença que vai completar a quantidade em massa que eu preciso. Então, a diferença é 6 mil menos 4 mil, 2 mil gramas. Ou seja, a gente tem que adicionar 2 mil gramas ou 2 quilogramas, né? Para corrigir a densidade. Ok? Dá uma olhada, vê se entendeu. E isso aqui são todas situações práticas que podem acontecer aí no controle de qualidade, para a gente pensar em desvio padrão. E o último tópico que a gente precisa ter essa ideia é pureza de substâncias. Gente, a pureza nem sempre a matéria-prima que chega pra gente, ela vem pura. Por quê? Porque pura, 100% pura é muito caro, ou não se encontra, às vezes não se encontra puro. Então vem no lote escrito assim, pureza de 80%, pureza de 85%, pureza de 98%. O que significa isso? Por exemplo, se vier escrito no lote, no rótulo, que a pureza é de 98%, isso significa que de todo o frasco que tem aqui, 98% é a matéria-prima. E 2%, para completar 100, é de impurezas. Só que se a gente esquece essa informação e não usa esse conceito, sendo que a matéria-prima veio que não é pura, a gente está sempre utilizando matéria-prima menos, porque tem impureza envolvida. Então, é comum esses reagentes, né, essas matérias-primas impuras, porque eles podem ser mais baratos assim, ou porque a própria natureza já traz assim. O que eu preciso saber é, se a matéria-prima que eu estou trabalhando, ela não for pura, ela tiver algum fator para eu corrigir, eu preciso considerar isso. Para eu corrigir o quanto de matéria-prima realmente que eu tenho que pegar. Então, nós temos uma fórmula para isso, tá? Que é, pureza é igual massa da substância principal. Substância principal é aquilo que eu realmente preciso, dividido pela massa da amostra. A massa da amostra é o tudo que eu vou pegar que tem pureza e impureza. Por exemplo, se eu quiser dipirona 500 miligramas, só que o frasco de dipirona veio com impureza, se eu pegar só 500, eu vou estar pegando menos, porque a impureza está envolvida.
Eu preciso corrigir para pegar uma quantidade a mais que complete realmente o volume que eu preciso, a quantidade de massa que eu preciso, tá? É mais fácil a gente olhar, eu preciso da fórmula, isso é fato. É mais fácil a gente olhar para exercícios. Vamos ver aqui, ó. A substância hidroclorotiazida tem uma pureza de 85%. Se eu preciso preparar uma solução com 1 grama de hidroclorotiazida, quanto que eu vou precisar pegar dessa quantidade aí de impureza, que tem essa pureza de 85%? Então, deixei aqui a fórmula. Vamos só substituir os valores, ó. Pureza não é 85? 85. Massa da substância principal é sempre a massa do que eu realmente preciso de matéria-prima, que nem ele falou aqui, ó. Eu preciso de 1 grama de hidroclorotiazida. Massa da substância principal, dividido pela massa da amostra. Eu deixei como massa da amostra aqui, ó. Tudo isso vezes 100, vezes 100. Eu quero descobrir quanto que eu tenho que pegar para realmente pegar o 1 grama que ele quer. E é lógico que isso tem sempre que dar mais. Para corrigir o valor que eu preciso corrigir o valor que eu preciso, porque tem quantidade de impureza misturada, eu não posso contar isso, senão eu vou pegar sempre a menos. Fazendo esse cálculo aqui, ó, o MA, que seria o X, né? Se ele tá dividindo de um lado, ele tem que passar para lá multiplicando. Se ele tá multiplicando de um lado, ele passa dividindo, é sempre assim. Então, eu passei o MA para lá, aqui, vezes 85, 1 vezes 100. 1 vezes 100, 100. Agora, o 85 que tava multiplicando, passou dividindo. 100 dividido por 85, 1,18. Então, no caso de uma pureza de 85%, eu preciso pegar 1,18 da massa total, que tem pureza e impureza, para, no final, eu realmente ter 1 grama de hidroclorotiazida pura. Porque tenho pureza de 85% só, não é 100%. Quando é 100%, a massa da substância principal é exatamente a massa da amostra. Mas quando não tem, eu preciso calcular a quantidade que eu tenho que pegar pensando nas impurezas. Certo? Vê aí, dá um pause, vê se entendeu. E vamos para o nosso último exemplo. Para uma produção, precisamos utilizar 92% de pureza. Um ativo com 92% de pureza. A massa total de ativo que eu preciso é 50 quilos. Quanto de amostra que eu vou ter que utilizar? Então, pureza, 92. A massa da substância principal, que eu preciso, 50 quilos. Quanto que eu tenho que pegar, então, desse total, sendo que isso está em impureza? Então, aqui está a fórmula. Pureza, 92. Massa da substância principal, 50. Dividido pela massa da amostra, que é o que eu quero descobrir. Vezes 100, vezes 100. Vamos lá. O MA tá multiplicando aqui, né? Que é a massa da amostra. Ele passou para lá, tá dividindo desse lado, ele passou para lá multiplicando. Então, MA vezes 92 é igual a 50 vezes 100. 50 vezes 100, 5.000. 92 estava dividindo, passou multiplicando. Então, 5.000 dividido por 92 deu 54,34 quilogramas. Ou seja, para eu ter realmente 50 quilos desse ativo, eu vou precisar pegar desse frasco que está impuro 54,34. Ou seja, eu pego um pouco a mais pra gente corrigir esse tanto de impureza. Garanto para vocês, ó, não era 50, eu tenho que pegar 54? 4,34 é a quantidade de impureza que dá. A gente tem sempre que corrigir. Esse é o conceito de pureza de matérias-primas. Reza, agradece, gratidão quando não tem nada de pureza e impureza. É tudo pureza. Quando não vem nada escrito, 100% puro. Quando vier escrito que essa matéria-prima tem alguma porcentagem de impureza, a gente vai precisar corrigir para a gente não ter um valor de matéria-prima a menos, porque tem impureza dentro do frasco. Ok? Bom, trouxe alguns exemplos, a ideia vai ser a gente pôr isso em prática. Ok? Obrigada, vê se entendeu e até o próximo.